Noutra notícia que temos aqui, fala um bocadinho sobre proteção a malware em SSDs. Isto ainda não está propriamente implementado, mas uma equipa de investigadores internacionais desenvolveram uma solução de segurança para SSDs que resolvem um bocadinho o problema dos ransomwares e de alguns malwares que dão cabo dos dados dos utilizadores. E isto tem como curiosidade o facto de funcionar ao nível do firmware do controlador do SSD, ou seja, não é preciso instalar nenhum software, isto passa a ser compatível com os vários sistemas operativos porque está no próprio aparelho, no próprio SSD, no firmware que controla o SSD. E como é que isto funciona? Basicamente, isto quando detecta um padrão de escrita no SSD em que esteja a ser feita uma encriptação ou uma cifra de dados que não tenha sido pedido pelo utilizador, este software então assinala isso como sendo uma potencial falha de segurança, portanto um ataque de ransomware, por exemplo, e bloqueia essa escrita no SSD. Eles falam que isto tem uma eficácia de 100%. E que até permite reverter até estes ataques em 10 segundos, em menos de 10 segundos da sua detecção. Este software que se chama SSD Insider++, isto ainda não temos conhecimento que já tenha sido implementado em algum fabricante. Eu suponho que pela maneira como isto funciona tenha que ser implementado pelo fabricante no seu firmware, portanto o firmware normalmente é lançado pelo fabricante. Eles até falam aqui que a solução pode ser facilmente integrada na cadeia de produção dos fabricantes de SSDs. Pois. Porque quem lança os updates ao firmware são os fabricantes, não é? O fabricante é que faz o firmware para o seu produto e depois lança eventualmente updates para os mesmos e, portanto, só pode ser o fabricante a fazer este tipo de coisas, não é? Faz todo sentido. Mas pronto, pelo menos já está aqui uma solução. Eles dizem até que já testaram, entretanto, isto com alguns malwares conhecidos, como o WannaCry, como o Mole, como outros. E que tenha tal eficácia de 100%. E isto são boas notícias. Sim. Aqui o único aspecto negativo, podem ser dois, é que temos que esperar que os fabricantes implementem isto nos discos, obviamente, não é? E depois de que reduz um pouco a performance. Eles falam aí que pode aumentar a latência em cerca de 17% e reduzir a capacidade de transmissão de dados em 8%. Não estamos a falar de valores muito grandes, mas há sempre aqui alguma quebra na performance dos discos SSD. Eu acredito que para os discos que já existem, os fabricantes não irão lançar updates, até porque isto depois iria ser um problema, não é? Porque eu comprei um disco com umas características e depois do firmware ele passava a ter umas características inferiores, mas provavelmente no futuro e até com algumas otimizações neste software, no SSD Insider++, se calhar passamos a ver isto integrado nos SSDs de fábrica e temos mais aqui uma barreira, não é? De segurança. E o que eu ia dizer é que se calhar depois, porque há uma coisa que nós normalmente não temos tendência a ignorar e a nem pensar muito nisso, mas o antivírus que a gente eventualmente tenha, nem que seja o Windows Defender ou nem que seja a solução que vem com o Windows, introduz muita latência, introduz muita perda de performance só por estar a verificar os dados que nós estamos a correr. Ou seja, tu se copiares uma pasta, mesmo no próprio SSD, de uma pasta para a outra, com e sem o antivírus ligado, vais ver que há uma diferença abismal de performance com ou sem o antivírus. É lógico, porque o antivírus está a verificar os dados que estão a ser copiados, não é? Todos os ficheiros, e à procura de padrões nos próprios ficheiros. E se calhar, isto sou eu a especular, não é? Havendo uma solução deste género, o antivírus pode verificar se porque
provavelmente tem uma flag qualquer no próprio SSD, ou poderá vir a ter uma flag no SSD, que sinaliza ao antivírus que tem esse tipo de proteção e, portanto, se calhar já não está à procura desse tipo de padrão o próprio antivírus do Windows, o que se calhar minimiza qualquer coisa. Sou eu a especular, obviamente, não temos dados nenhuns, mas que se calhar essa questão da latência maior, que é óbvio, isto tem que estar a verificar o que está a ser escrito, a analisar o que está a ser escrito, e portanto isso obviamente gasta ciclos de processamento do próprio controlador, até digo eu, mas que pode ser aliviado qualquer coisa no sistema depois mais à frente no antivírus e em todos esses softwares que fazem esse tipo de verificações e que podem aliviar a coisa, não é? Portanto, pode ser minimizado o impacto, diria eu.